Peão atrasado. O que é um peão atrasado no xadrez? Definição de peão atrasado é quando o peão ele não consegue avançar, porque senão ele é capturado, e também não há mais peões defendendo-no. Por exemplo, tanto esse peão de F5 quanto esse peão de D5 são peões atrasados, porque se eles avançarem, eu até posso fazer isso, mas eles morreriam, né? Isso pode acabar acontecendo aqui, por exemplo, o peão ficar passado, então talvez até, dependendo da situação, seja possível, mas o fato é que se ele avançar, ele morre, né? E tem mais um problema, não tem ninguém atrás dele, nenhum peão atrás ou do lado para protegê-lo. Se esse peão estivesse aqui atrás, esse peão já não seria mais um peão atrasado, porque ele tem defesa. Ou ainda que o peão estivesse em C5, esse peão ainda consegue avançar, né? Mas nessa situação aqui, os dois peões de F5 e de D5 são peões atrasados. As brancas já não têm peão atrasado aqui. Esse peão, embora ele não consiga andar, ele tem defesa. Esse peão consegue avançar com defesa, né? E esse peão consegue avançar com defesa. Mas se esse peão avança, o peão de G3 avança, aí o peão de F vira um peão atrasado. Isso é um peão atrasado. É um peão que não consegue avançar e também nenhum outro peão o defende mais. Ou seja, de maneira geral, ele é uma debilidade, ele é um problema a ser resolvido. Nem sempre ele é um problema, tá? Mas muitas vezes ele será encarado como um problema a ser resolvido. Vejamos agora um exemplo de uma partida real, onde o tema é o peão atrasado. Aqui as pretas têm um peão atrasado em C6, né? Ele não pode avançar, senão ele morre. Tem tanto o peão quanto a torre defendendo. Pela característica do peão atrasado, que ele não pode avançar, ele vai ser para sempre um alvo. Isso faz com que as pretas tenham que ficar presas na defesa. Por exemplo, aqui eu vou fazer lances para os dois lados. Então, dama A5. Vamos supor que as pretas tentam, já que não dá para avançar, elas tentam ir para o ataque. Dama em E7. A ideia aqui é tentar, talvez, uma das ideias, passar a dama para A3, para atacar a torre. Quem sabe não atacar os peõezinhos por aqui, né? Fazer uma festa. Então, o lance jogado foi dama E7. Agora, depois de dama A6, vocês percebam. Esse peão aqui, que é o peão atrasado, ele tem dois atacantes. A torre e a dama atacam o peão e somente essa torre das pretas se defende. Já não funciona mais tão bem esse lance, porque, bom, eu poderia pegar a torre, mas nesse caso, melhor ainda, pegar a torre com cheque, né? Percebam que as pretas não conseguem partir para o ataque, porque tem vários problemas defensivos e principalmente, porque assim, eu poderia aqui tirar a torre, mas tá caindo o peão, né? Não tem o que fazer, a dama vai ter que voltar aqui. Tanto para defender a torre, quanto para defender o peão atrasado. Então, a liberdade do jogador que tem um peão atrasado, ela normalmente é restrita, porque basta o jogador adversário, no caso as brancas aqui, ficar batendo nesse peão atrasado, que não tem defesa de peões e também não pode avançar, o jogador defensor vai ser obrigado a gastar uma peça ou mais para defender esse peão, né? Percebam que tem dois atacantes das brancas e tem dois defensores das pretas. No entanto, essa posição é melhor para as brancas porque elas têm liberdade. A torre em C pode vir aqui para fazer bloqueio, mas ela também poderia ir para a segunda, poderia ficar na terceira. A dama pode voltar para fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, as pretas poderiam também ter liberdade, mas é só a dama voltar para ataque que as pretas são obrigadas a defender também. E é claro, quem está atacando tem mais liberdade. Por exemplo, eu posso aqui buscar o bloqueio com a dama, por exemplo. Deixa eu passar a vez aqui, defender aqui, por exemplo. Passou para cá, agora eu bloqueio com a dama, por exemplo. Perceba que quem tem mais liberdade é quem está atacando, né? Uma outra ideia, talvez passar o peão aqui para a sexta, para passar a torre para a sétima. Vejam, as ideias de ataque são todas eficientes, mas as de defesa ou de contra-ataque das pretas, não. Porque elas estão presas na defesa do peão. E não tem o que fazer, realmente não tem escolha, né? Tem que defender. Aqui no caso as brancas já estão ganhas porque está caindo o peão, tem que salvar a dama, né? Chega uma hora que é insustentável, sabe? Então a missão das pretas é tentar se livrar desse peão. Então
Deixa eu voltar lá na posição inicial. Vamos supor que as brancas não foram para o ataque. Elas, sei lá, mexeram o rei e a dama foi para o lado. E aí trouxe o rei. Aqui nesse caso, já é um cenário um pouquinho melhor, porque agora já dá para avançar, né? Pelo menos isso. Na verdade, nem dá tão fácil, né? Porque esse peão toma, a torre toma. Olha que curioso. Agora tem outro peão atrasado aqui, né? A vida de quem tem o peão atrasado não é fácil. Mas, de maneira geral, quem tem o peão atrasado precisa tentar se livrar dele. Porque ele é como se fosse um atraso na sua vida. Você vai ter que ficar se defendendo. Isso é muito complicado, né? Agora, pessoal, eu queria mostrar um exemplo onde o peão atrasado ele pode ser útil. É uma coisa rara, tá? Nem sempre é assim. Na maioria das vezes ele vai ser um problema. Mas às vezes ele pode ser a solução. Por exemplo, aqui, qualquer um que olhe assim de maneira mais superficial diria: as brancas estão ganhas, né? É só o peão avançar. O peão atrasado não pode avançar, senão ele morre. Mas aqui ele pode, porque ao se sacrificar, ele permite que o outro peão que estava bloqueado vire dama, né? E ainda que as brancas não aceitassem, nesse caso aqui específico, né, o peão e avançassem, não tem problema, porque eu poderia capturar. E agora eu promovo segurando a casinha de promoção, né? E nesse exemplo, se eu fosse continuar, ainda que o rei protegesse, né, eu avanço lá, sacrifico, e agora eu promovo aqui embaixo a dama. Então, vejam que existem casos, claro, assim como tudo na vida existem as exceções, né? Esse é um caso que é demonstrável que o peão atrasado ele pode ajudar a vencer. Não vale a pena, tá, pessoal? Se você puder, evite o peão atrasado. Por exemplo, se fosse aqui o 2 contra 1, vou tirar os reis só para poder explicar melhor. Avance primeiro o candidato, né, pessoal? Não avance o peão que pode ser bloqueado, senão ele será bloqueado. E aqui, como você está longe da promoção, não adianta sacrificar o peão, porque na corrida o adversário chega primeiro, né? E aí imagina se o rei estivesse aqui na oitava, por exemplo. Aí complicou tudo, né? Vai virar dama com o tempo e as pretas vão perder, tá? Então o peão atrasado, ele dificilmente vai ter utilidade, mas ele tem sim, tá? Às vezes ele pode bloquear a entrada do rei. Como regra geral, o peão atrasado ele é menos grave quanto menos peças tiverem em jogo. Agora, se tiverem, sei lá, 2 torres para cada e tem damas, quanto mais peças tiver, pior para quem tem o peão atrasado, porque vão ter mais peças para atacá-lo, né? Então, agora, se não tem peças para atacá-lo, aí ele é menos grave. Tudo bem? E aqui, por último, mais um exemplo de peão atrasado. As brancas têm um peão atrasado em E6. É um peão que não pode avançar. Nesse caso, ele até está bloqueado por um peão, né? E também não tem mais peões aqui atrás para protegê-lo, né? Porém, as brancas também têm um peão atrasado, que seria esse peão de D4. Ele não pode avançar, ele está bloqueado. Mesmo que não estivesse, ele morreria se avançasse, né? E não tem mais nenhum peão aqui atrás para defendê-lo. Então, ambos os lados têm um peão atrasado para si. É uma boa estratégia, costuma ser pelo menos uma boa estratégia, buscar meios de atacar esses peões, porque eles são mais indefesos. Você vai ter que gastar algumas peças suas para poder defender esse peão. Por exemplo, esse bispo aqui faz a triste função de defender o peão, né? Não é o melhor bispo do mundo, ele está tendo que defender um peão, né? Ele poderia fazer coisas melhores, mas é o que é possível no momento, né? Assim como esse peão está sendo defendido pela dama, o que também não é uma coisa boa, né? Então, aquele jogador que se organizar melhor e atacar o peão atrasado e ganhar esse peão, vai ter um peão a mais. E com esse peão a mais, vai acabar, consequentemente, tendo algum peão passado. Por exemplo, se esse peão morrer, vamos supor que eu consigo atacar com tudo e consigo capturar ele no futuro, né? Opa, deixa eu voltar aqui o cavalo. O meu peão de E seria um peão passado. Então, essa luta estratégica contra o peão atrasado, ela serve para isso, para você ganhar uma vantagem, né? Com um peão a mais, você vai ter ou uma maioria, ou um peão passado. Ele é um bom alvo para se atacar. Normalmente é bom atacar, é um bom alvo estratégico, atacar o peão atrasado. Ok?
peão atrasado.